Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, viu? Porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Provavelmente, ao longo da sua vida, você já precisou de um advogado, talvez uma causa na justiça. Advogados entram em cena quando há uma acusação a ser feita ou uma defesa a ser sustentada. Jesus não é um advogado de acusação. Ele não foi designado para acusar a mim ou a você dos nossos pecados. Nossos próprios pecados já nos acusam. Certa vez, Jesus foi chamado para opinar em um julgamento. Uma mulher havia sido flagrada em adultério e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Os homens que levaram esse caso a Jesus armaram uma cilada. Se Jesus concordasse com a execução da mulher, poderia ser acusado de rebeldia contra Roma, a quem pertencia o direito de tirar a vida. Se ele discordasse da execução, poderia ser acusado de herege, pois teria rejeitado a lei de Moisés. Aqueles homens estavam se utilizando da lei e brincando com a vida de uma pessoa apenas para provar uma tese. Não havia amor no coração deles. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versos 3 a 11. Você não precisa temer as palavras de Jesus. Ele não veio para acusar ninguém. Você não precisa fugir ou virar as costas quando a palavra de Deus for pregada. Porque a legítima palavra de Deus não pretende condenar ninguém. Ao contrário, a missão de Cristo é buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus entra em cena como um advogado de defesa. Ele foi incumbido da missão de sustentar nossa defesa perante as acusações que pesam contra mim e contra você. Acusações verdadeiras de que ofendemos a honra de Deus. Deixamos de reconhecer quem Ele é. Afirmamos mentiras sobre Ele. Somos culpados. Mas nem tudo está perdido. Temos um advogado para nos defender. Advogados entram em cena quando são contratados. Alguém precisa requerer os seus serviços. E esse é um ponto surpreendente sobre Jesus. O seu ministério como nosso advogado foi algo concebido por Deus. Jesus é o advogado constituído por aquele que foi ofendido, Deus. Não para defesa própria, mas para defender os réus, ou seja, eu e você. Se nós estivéssemos falando de gente sem moral e sem ética, pairaria uma dúvida quanto ao empenho desse advogado. Mas basta lembrar-se da cruz para que a dúvida desapareça. Ele empenhou-se até a morte.
Estamos falando da maior expressão de amor que já existiu. Um acordo entre o Pai e o Filho para livrar a humanidade de sua justa condenação. 1 João 4,14 diz: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, versos 33 e 34. E ainda mais, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Há causas que são mais difíceis do que outras. Alguns advogados, quando percebem que se trata de um caso muito difícil, preferem não aceitar. Outros se sentem desafiados e enfrentam a situação com coragem. Jesus recebeu mais que uma causa difícil. Ele recebeu uma causa impossível, a nossa defesa. Não há argumento capaz de nos inocentar diante de Deus. A verdade é que somos realmente culpados. Não há palavra capaz de sensibilizar o juiz ou mesmo amenizar a pena a qual estamos sujeitos. Não há nada de bom a dizer em nosso favor. Ainda assim, Jesus assumiu nosso caso. É nesse ponto que se revela a grandeza do amor de Deus e superioridade de Cristo como o maior advogado de toda a história humana. Tendo nas mãos uma causa perdida, Jesus, em concordância com Deus Pai, decidiu assumir para si mesmo a pena que deveria ser cumprida pelos réus, eu e você. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Jesus é um advogado incomparavelmente superior ao melhor de todos os advogados que já existiram. Por quê? Porque diante da causa perdida, ele cumpriu a pena no lugar dos réus que defendia. Era esse o único caminho para nos salvar, e ele não hesitou. Você precisa de um advogado como esse. Você não precisa de alguém que apenas fale bem de você ou elogie seus pontos fortes diante do juiz. Não adianta nada um advogado que apenas tente influenciar a decisão do júri, não é suficiente. Você precisa de um advogado que ame você ao ponto de assumir sua pena ele mesmo. Você precisa de um advogado perfeito, e o nome dele é Jesus. Ele é o advogado das causas perdidas. Ele não tem qualquer preconceito contra os seus crimes e pecados, porque ele não irá defendê-lo com argumentos jurídicos. Simplesmente, ele se ofereceu para cumprir a pena em seu lugar. Então, nenhuma condenação restará para aqueles que têm a Jesus como seu advogado. Hoje você ainda se encontra sentado no banco dos réus. As algemas ainda estão presas aos seus pulsos. Algemas de rancor, algemas da ira, algemas da desconfiança, algemas do medo, algemas da angústia, algemas da obsessão, algemas do ciúme doentio, algemas da tristeza profunda, algemas da falta de sentido para a vida. Você até já se acostumou com elas. Mas, cedo ou tarde, você será chamado a pagar pelo crime cometido. Você precisa do advogado Jesus. Ele é capaz de livrá-lo tanto das algemas quanto da condenação que pesa sobre você. Mas como isso é possível? É preciso aceitar que Jesus se torne seu advogado pessoal. Não importa se ele é o advogado do seu irmão, da sua filha ou dos seus pais. É preciso que você o aceite como seu advogado pessoal. Só dessa maneira suas algemas serão quebradas e sua condenação anulada. Não é nenhum rito mágico, não.
Não é nenhum mistério esotérico para os iluminados. É a boa notícia que Jesus veio trazer. É preciso confiar em Jesus e entregar sua vida nas mãos dele. É preciso crer que ele é capaz de defendê-lo e confessar isso com sua boca. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. É agora, é hoje, o dia da sua libertação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.